Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um trabalhinho da sessão virtual do Francisquinho. Hoje, quinta-feira, às 19h30. Agradecemos a participação e pedimos ao nosso irmão João que leia uma mensagem de orientação para o início do nosso trabalho. É com você, João. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, é do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Abatelli, ditado pelo irmão José. O título é Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou da tua vigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgentes para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que não raro que te canse pela carne, que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animaram a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão. Ou seja, resumindo, né? Gratidão sempre. Por tudo. Nós vamos ler uma segunda mensagem, que é do livro Convite à Paz, de Cleito Levi, pelo Espírito Sheila. A mensagem é roteiro seguro. Não permitas que as dificuldades do caminho ameacem teu equilíbrio interior. Confia. Toda a prece tem a justa resposta. Serve. A ação construtiva no campo do bem é escudo para o espírito. Espera. Quem não cultiva a paciência torna-se vítima da precipitação. O mundo muitas vezes assumirá a aparência da verdadeira selva, desorientando-nos os passos. Entretanto, teremos sempre na fé, na ação e na paciência o roteiro seguro para alcançarmos a paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Tendo essas duas mensagens, nosso ambiente está preparado e vamos nos preparar para a prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa. Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos nós, mais uma vez, para mais um encontro de muita paz, aprendizado, caridade. E que temos aqui, na reunião do Francisquinho, esse encontro de amigos, trabalhadores da Casa de Francisco. Que sejamos protegidos e amparados pela espiritualidade amiga, pela Casa de Francisco, pelos seus mentores, e que proteja também a nossa irmã que irá fazer o estudo. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou ler o Evangelho, porque não tem ninguém para ler. Vou abrir aqui. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. A indulgência. A indulgência, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-nos a fim de que não te tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a
falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tem cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem dos lábios censuras, mas apenas conselhos e, a mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar de vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estás a censurar que vales mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. E graças ao Pai Jacó. Meus irmãos, agora chegou o momento do nosso estudo e, com prazer, temos aí a nossa querida Luzia, que fará o nosso estudo de hoje sobre o Evangelho. Boas vibrações, querida. Obrigada, Mário. Obrigada, irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item de 6 a 9, que fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí eu vou ler um trechinho inicial. O item 6. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O texto diz que nem todos entrarão, onde nós concluímos que alguns vão entrar. Então, qual é a diferença entre esses que não entrarão e os que dizem Senhor, Senhor, mas entrarão? E na parte 2, aqui, ele fala: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, nesse mesmo item 6. Então, vamos tentar entender como é que funcionava naquela época a Judéia. Jesus, naquela época, quando a Palestina ela era dominada pelo Império Romano, existiam várias classes: a dos publicanos, que eram os cobradores dos impostos e de taxas, a dos fariseus, que eram responsáveis, né? Era uma das seitas judaicas e eram responsáveis pelos ensinos e interpretação das escrituras e das leis. Os fariseus, eles eram os grandes seguidores, né? Era de uma seita a mais influente do judaísmo da época. Demonstravam grande zelo, né, nas suas tradições teológicas, cumpriam rigorosamente as práticas exteriores do culto e também das cerimônias. Usavam determinado tipo de roupa, comiam determinado tipo de alimento, não trabalhavam no sábado, porque eles consideravam que sábado era um dia sagrado, então não podia se trabalhar nesse dia. Eles eram os doutores da lei, ou seja, eles eram os responsáveis pelas interpretações das leis, e geralmente os fariseus eles já vinham de famílias de rabis, né, de mestres, de outros, da mesma linhagem, né, dos fariseus. E através desses rituais, eles passavam a impressão de serem muito devotos, muito fiéis, muito observadores, né, do que eles defendiam das leis, né, mosaicas. E o que eles diziam acabava sendo a mais pura verdade, porque o povo tinha pouquíssima cultura na época, e eles, com toda aquela ornamentação, toda aquela altivez que eles tinham, impressionavam. Então, era como se fossem quase que santificados, né, pelas pessoas mais humildes, mais simples, sem cultura. Então, não tinham nem como rebater o que eles diziam. O que eles diziam era lei, era fato, era verdade. Mas, na verdade, na realidade, eles tinham uma
falsa fé e uma falsa compreensão das leis do Pai. Eles tinham muito orgulho e, acima de tudo, excessivo desejo de dominação. Não podemos esquecer que foram os fariseus que foram os responsáveis pela prisão e consequente crucificação de Cristo. E, além disso, né, os judeus, né, esses judeus fariseus, eles detestavam os publicanos, que eram os cobradores dos impostos da época, e abusavam frequentemente, né, desse direito, né, de cobrar imposto, aí cobrava um pouquinho mais, né, abusava e acabava enriquecendo ilicitamente, desonestamente desde então. E os fariseus tinham uma certa repugnância em relação a eles. E isso gerou, e essa passagem entre os fariseus, essa disputa entre os fariseus e os publicanos, gerou uma parábola de Jesus, né? Que quando fala que dois homens subiram para o altar, né? Para orar. E ali, um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu orava de pé, né? Dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, né? Ladrão, corrupto, adúltero, e assim ele vai, né? Falando mal dos outros. Que jejuava 2 vezes na semana, que dava o dízimo lá no templo. E o publicano, ele muito humilde, à distância, de cabecinha fechada, baixa, né? Olhinho fechado, ele simplesmente ele nem ousava olhar para cima, né? E dizia: Deus, tem de misericórdia de mim, eu que eu sou um pecador. E aí Jesus termina essa parábola dizendo, né, que, na verdade, quem encontrou, né, a salvação, né, que eles falam que foi justificado, né, diante de Deus, foi exatamente o publicano. Porque quem se exalta, né, quem se rebaixa será levantado, quem se levanta será humilhado. E assim foi. E era para os fariseus, né, que o mestre sempre repetia as lições dele, né? Geralmente ele estava focado ali nos fariseus para ver se eles acordavam, porque afinal de contas eles eram doutores da lei. Era como se eles estivessem pregando e falando algo que não conhecessem, algo que eles não estavam conseguindo nem interpretar. Eles interpretavam ao pé da letra. Nós não conseguimos entender o que estava ali nas entrelinhas, a essência, né, do que estava ali escrito nas leis. Jesus, ele se preocupou e se ocupou, né, em desmascarar essa hipocrisia que ele chamava, né, dos fariseus. Ele considerou importante exatamente criar essa parábola exatamente para ver qual era a diferença, esse orgulho excessivo que predominava sobre os fariseus que se achavam acima de tudo e de todos. E muitos acreditavam nisso. Mas, na verdade, o fariseu era um orgulhoso, né? Aí, na hora de orar nessa parábola, ele vê que ele só tem boas qualidades e ainda na prece, ele ainda acusa o outro, ele se compara aos outros, os outros são tudo de ruim e ele é tudo de bom. E Jesus, ele busca explicar que devemos estar atentos às leis que vivifica o espírito e não que mata a letra. E a gente tem que ter muito esse cuidado. Nós precisamos criar regras, mas não podemos permitir que essas regras nos engessem a ponto de não conseguir raciocinar sobre o que nós estamos falando, nós estamos escutando. A nossa fé, ela é raciocinada. A nossa fraternidade para com o outro também tem que ser raciocinada. A gente não pode simplesmente não olhar para o outro e enxergar um próximo. Os fariseus eram como se fossem aqueles, também que estão no Evangelho, sepulcros caiados, né? Por fora, brancos por fora e podres por dentro. E Isaías, né, no Antigo Testamento, também já falava isso, que essa raça me louva pelos lábios, mas não pelo coração. Então, isso já vem de muito tempo. Né? E os fariseus, eles costumavam promover discussões com Jesus para
pegar Jesus em contradição. Nunca conseguiram, porque Jesus não se contradiz, né? Não se contradizia. E também criavam armadilhas, né? Como, por exemplo, aquela velha passagem, né? A quem devo pagar o imposto? Aí Jesus diz, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ou da passagem da mulher adúltera também, que ele é colocado ali à prova. Ou seja, eles estavam sempre tentando armar alguma armadilha para ver se o mestre caía. Mas o mestre, né? Ele discutia ideias. E os fariseus, eles estavam presos às tradições. Então, fica muito difícil quando a pessoa está com ideias, né, tentando conversar, entender, fazer explicar, fazer entender, e o outro está ali preso nas tradições, sem conseguir escutar, sem não querer escutar, né? E isso impedia os fariseus de ter ouvido para ouvir o que o mestre tinha a ensinar. Imagina, eles podiam ter bebido diretamente da fonte de Jesus, mas o orgulho não permitiu. Fechados os ouvidos, o mestre falava, entrava com o ouvido, saía pelo outro. E Jesus, ele chega para despertar a luz interior de todos, inclusive dos fariseus. Por isso que ele dizia, que brilha a vossa luz. Mas eles fingiam não ouvir, quando, na verdade, eles se mantinham fechados às informações trazidas pelo mestre e continuavam ali apegados àquelas tradições, aquelas práticas exteriores, aos rituais, aquelas vestimentas todas que não diziam nada, absolutamente nada, em relação ao crescimento interior de cada um. Jesus, ele tentou ensinar que não é importante o que entra pela boca, mas o que sai da boca. O que sai da boca é o que provém do coração. Também é outra passagem, né, que eles acharam absurdo, Jesus não lavar as mãos antes de comer. E Jesus começa por aí, nessa passagem, questionar os alimentos, né, que eles diziam que eram abençoados e outros não, né? Diziam que tal alimento era sagrado e consagrado por Deus, o outro não. Mas qual alimento não é sagrado por Deus? Tudo que existe é sagrado por Deus. Então, todos os alimentos, eles são sagrados. Todos. A mesma coisa o dia da semana. Eles separavam o sábado, porque o sábado era um dia sagrado. Aí eu pergunto, qual é o dia que não é sagrado por Deus? De segunda a segunda, todos são. Jesus vem acabar exatamente com esses misticismos, né, que mantinham o povo ali na ignorância. E povo ignorante, ele é mais fácil de ser manipulado. E esse apego excessivo aos rituais exteriores, né, eles perduram até hoje. Temos muitos exemplos disso em todas as religiões, inclusive na nossa, no Espiritismo. O orgulho ainda é o maior obstáculo do nosso aperfeiçoamento. E a humildade sincera é o agente, né, que vai fazer esse processo de progresso espiritual, de lapidação do nosso interior. Porque a humildade perante o Pai nos atrai bênçãos para nós, bênçãos divinas, atrai a ajuda dos benfeitores espirituais, que percebendo ali a nossa real vontade de lapidar as nossas mazelas interiores, eles nos orientam, nos amparam, nos fortalecem para que nós possamos fazer uma verdadeira reforma íntima. Todos nós podemos cometer enganos, mas a grandeza está em reconhecer os próprios erros. E não só reconhecer, fazer um movimento para poder acertar aonde errou. E o inverso, né, é a mesquinhez, né, de sustentar. Errou, sustenta aquela opinião, né, sabendo que não é verdadeira, só para, como diz o popular, né, mandar o braço a torcer. Simplesmente para não mostrar que é falível. Mas todos nós somos falíveis. Ainda somos seres imperfeitos. Ainda estamos em processo de evolução, de purificação, de engrandecimento.
de aprendizado. E muita gente ainda não dá o braço a torcer para poder manipular os menos informados, aquelas pessoas ainda que não têm a fé raciocinada, tem aquela admiração por alguém e o que aquela pessoa diz acaba sendo lei, né? Continua sendo aquele mesmo povo da época dos fariseus. E até hoje tem gente que vive de aparências assim, como os fariseus. Isso aconteceu naquela época, em todas as épocas, e infelizmente ainda acontece nos nossos dias. Mas nós temos que aprender a ouvir além das palavras, a identificar o que está nas entrelinhas. Jesus vem para acabar com esses misticismos, né, que prendiam, eram verdadeiras âncoras das pessoas na ignorância. E com a ignorância a gente não cresce. O povo ignorante, ele é manipulado pelas religiões, por todos os sentidos. Ficar preso a regras e acreditar, né, sem questionar, sem raciocinar, não é válido, né? Como a gente tem que raciocinar para ver se realmente aquilo vem de Deus ou não vem de Deus, se aquilo vai nos fazer bem, aquela prática, aquelas palavras, ou não. Que sentido faz aquilo? O que aquilo, utilizando aquilo, o que me faz engrandecer? Ou me faz diminuir perante o Pai? E nós temos essa preguicinha, né? A lei do menor esforço. Alguém fala, a gente faz assim, não quer ter preguiça, pede pensar. Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a exercitar o raciocínio, a lógica. O nosso livre-arbítrio está aí para isso. E esses fariseus, eles conservaram esse grande poder até a ruína de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né? Quando eles desaparecem, né? Porque quando Jerusalém cai em ruína, cada um vai para um lado e acaba se dissipando e acaba sumindo. E, claro, sempre teve religião, então começam a vir novos grupos religiosos, mas com predominância da Igreja Católica. Quantas vezes não se pagou por preces, né? Aquelas preces pagas, né? Para que padre orasse, para que outras pessoas ali envolvidas da igreja orassem pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E a prece paga, ela se tornou uma grande fonte de renda para a igreja, uma galinha dos ovos de ouro. Então, começamos a trocar sentimento pela comercialização, mesmo depois de Jesus ter vindo encarnar entre nós para nos ensinar a amar, a ensinar a essência das leis do Pai. O próprio holocausto dos judeus, né, que consistia em oferecer um animal em sacrifício para zerar os atos praticados. Então, quanto mais dinheiro eu tinha, maior o animal, então mais purificado eu estava, então eu já podia errar de novo. E aí a gente percebe quanto era importante aqueles ritos exteriores, sem entender que a verdadeira evolução é de dentro para fora. Eles pensavam que para alcançar o reino de Deus era só cumprir esses rituais, é só usar tal roupa, é só consagrar o sábado, é só rezar um terço, né? Se for a Igreja Católica, é só ir lá no centro espírita e aplicar uns passes de vez em quando. É a lei do menor esforço. Nós ainda optamos por essa lei do menor esforço e através também desses atos exteriores. Esses atos exteriores a gente pode impressionar o outro, né? Encarnado como nós, seres imperfeitos como nós. Mas a Deus, ninguém engana. Sabe? Aos espíritos benevolentes, ninguém engana. Eles sabem o que passa dentro dos nossos corações. Mas todas essas práticas exteriores, esses misticismos, essas tradições, ela é muito mais fácil do que fazer uma reforma íntima. Se disser, olha, se usar tal roupa, fazer 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para a esquerda, você se salva, a pessoa vai fazer muito mais fácil do que passar por cima do orgulho, olhar para dentro, ver o quanto ainda tem que ser lapidado e começar um trabalho hercúleo.
E não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. Mas a gente também não deve falar só das outras religiões, né? Que fica até feio, né? Então, nós temos que falar também essa parte dos fariseus dentro da nossa doutrina, que ainda existem esses misticismos, esses rituais, essas tradições, que nós, por termos já frequentado outras religiões nessa encarnação, em outras encarnações, ainda tentamos trazer para dentro do espiritismo esses dogmas, para a gente ver como é difícil limpar certas afirmações, né, que nós fizemos durante séculos e séculos e séculos. Tem que ser realmente um esforço muito grande. Porque apesar da doutrina espírita ela combater o materialismo, não ter dogmas, não ter rituais, muitos de nós ainda nos comportamos como fariseus, mais preocupados com as práticas exteriores do que internalizar os ensinamentos do Mestre Jesus. Deixa eu ler uma outra passagem aqui para vocês. Também no item 6, fala assim: não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome, eu então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Será que nós, espíritas, não estamos dizendo também: Senhor, Senhor, nós demos passe em seu nome, nós trabalhamos nas câmaras fechadas em seu nome, demos palestras em seu nome, participamos de caravanas em seu nome, entregamos sopa aos desvalidos. Mas será que nós também não estamos nos atrelando a esses serviços, tentando barganhar com Deus um pedacinho do céu? Será que ainda não tem um pedacinho de fariseu dentro de nós? Nós podemos nos enganar ou iludir alguém. Ah, fulano tem tantos trabalhos de caridade dentro e fora da casa espírita. Nós podemos, sim, nos enganar, achando que fulano é tão bom que já tem até o passaporte carimbado para o céu. Mas, na verdade, esse fulano ou essa fulana pode ser um vaso caiado também, da mesma forma que o fariseu moderno. Temos que enxergar além das palavras, além das aparências, ver se a pessoa desmente as palavras com os seus atos. Os atos são condizentes, e não é só dentro da casa espírita, é em relação aos familiares, em relação ao trabalho mesmo, né, do dia a dia, né, que todo mundo tem que trabalhar. Haroldo Dutra Dias, ele conta uma historinha que tudo começou lá no movimento espírita, né, que ele saía para dar sopa. E aí o dirigente do serviço, né, aí começava a dar sopa, fazer aquela fila, né, das pessoas de rua, e aí começava a dar sopa. 1, 2, 3. Quando chegava lá pela 15ª, 20ª pessoa, ele estava quase que jogando a sopa em cima da pessoa. Já estava já irritadíssimo. Ou seja, ele não estava preparado para isso. Ele estava fazendo no consciente que aquilo era uma boa coisa para ser feita, mas o coração dele não estava ali. Ele não estava conseguindo ter a empatia. A energia que ele estava colocando ali não era uma energia boa. E ele conta sempre isso. A pessoa não se preparava, e às vezes nem ora, nem pede a proteção do guia, dos benfeitores espirituais, antes de começar qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja uma entrega de sopa. O plano espiritual, ele não se atém a essas aparências. A espiritualidade sabe exatamente o que vai dentro dos nossos corações. O trabalho, é claro que é útil. O trabalho mediúnico, qualquer tipo de trabalho religioso, na nossa religião, em outra religião, a prática da caridade, tudo isso é louvável, é levado em consideração. O trabalho, ele mobiliza não só a nós, mas também como os amigos espirituais, nos aproxima dos benfeitores, né? E também, conforme a gente consegue ir amaciando o nosso coração de pedra, a gente vai começando a se distanciar do egoísmo, do nosso individualismo,
começamos a desenvolver a empatia, a aprender a olhar o outro, um olhar mais terno, um olhar de carinho, olhar o outro, enxergar o próximo. Nós começamos a derreter, né, o gelo dos nossos corações. Começamos a fazer brotar as nossas emoções, os nossos bons sentimentos. E isso é muito importante. Mas por isso, né, comparando essa história do Aurobindo Dutra, a gente percebe que o equilíbrio, né, desenvolvimento, ele não vem só pelo trabalho. O equilíbrio, ele vem através do amor, pelo sentimento colocado naquele trabalho, seja ele qual for, religioso ou não religioso. Qualquer tipo que nós façamos, não é pela quantidade de preces ditas, pelo número de palavras de uma prece, não é pela comida que nós comemos ou pelos passes que nós damos, é pelo sentimento entregado, ou melhor, pela qualidade do sentimento empregado na ação. Se é um sentimento com má qualidade, com baixa qualidade ou com boa qualidade. Antes de servirmos ao próximo, nós temos que nos perguntar de que nós estamos alimentando o nosso espírito. Será que nós estamos alimentando através da oração, sentido, com bons pensamentos, com bons sentimentos? De que nós estamos nos alimentando antes de dividir esse alimento com o próximo? O que será que nós estamos dividindo com o próximo? Nós temos que pensar nisso. Nós somos responsáveis por isso. A qualidade dos nossos atos está diretamente ligada à qualidade dos nossos sentimentos, que, por sua vez, está ligada diretamente à qualidade dos nossos pensamentos. Pensamentos negativos implicam sentimentos igualmente negativos. E pensamentos saudáveis implicam em sentimentos igualmente saudáveis. Por isso, é a importância de vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que eles tenham boa qualidade. Isso em qualquer atividade que nós exerçamos, seja ela mais simples ou seja ela mais complexa. Uma mãe, uma dona de casa, quando cozinha para os familiares, para os amigos, entrega ali amor naquela cozinha, naquela comida, tem um sentimento, uma energia de amor que vai ali, e aquele alimento se torna um verdadeiro remédio para quem vai comer. Há muito tempo atrás, tinha um filme, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que era Como Água para Chocolate. Né? Então, as meninas, conforme elas iam cozinhando, se elas estavam tristes, aí todo mundo ficava triste. Se elas estavam alegres, todo mundo ficava alegre. É assim, é um jargão, né? Mas exatamente isso. Nós depositamos energia em tudo, até num copo d'água. Se a gente chorar com fé, pedindo que realmente ali se coloque uma vacina, a espiritualidade vai colocar a vacina necessária que nós estamos precisando. Tudo é alimento. Por isso, nós temos que estar atentos à qualidade dos nossos sentimentos, à qualidade do sentimento que nós entregamos no nosso trabalho na casa espírita, para que não sejamos apenas uns fariseus, que os nossos atos não sejam apenas atos vazios, para que nós não desperdicemos a chance que o Pai nos deu de servir, e assim diminuir as nossas dívidas perante as leis divinas. Devemos estar atentos para que a palavra do Pentateuco kardeciano não sejam apenas repetidas da boca para fora, como se nós fôssemos papagaios, né? Que só simplesmente repete. A gente tem que internalizar. Não adianta ler todos os livros da codificação, todos os livros de Chico, de Divaldo e tantos outros, se a gente não conseguir compreender o que está nas entrelinhas, se a gente não conseguir internalizar e, com isso, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, consequentemente,
dos nossos atos. Temos que trabalhar diariamente na seara espírita, mas temos que ter esse cuidado com os pensamentos. Os nossos atos eles têm que estar sempre voltados, baseados no amor, na empatia, na fraternidade, na compaixão, na misericórdia. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né, tem aquela famosa frase: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria como metal que soa ou um sino que tinha, né? Exatamente isso. Paulo já conseguiu perceber. Se não tivesse amor, nada que ele estivesse fazendo teria valor, teria perdido sentido. Então, nós temos que colocar, sim, amor no nosso trabalho. O trabalho é valiosíssimo, mas se não tivermos um bom sentimento, se não colocarmos um pouco de nós nele, ele fica pela metade. É importante que trabalhemos, porque o trabalho é muito necessário para o nosso burilamento desses nossos sentimentos ainda tão endurecidos, das nossas más paixões que nós carregamos pelas encarnações. Se o trabalho ele já consegue me fazer olhar o outro, né? Assim, um olhar mais amistoso, sair de casa para auxiliar, me faz estudar para poder mudar o meu padrão de comportamento, conseguir entender através do estudo as leis do Pai, os ensinamentos do Cristo. Aí sim, ele vai começar realmente uma verdadeira mudança, uma verdadeira revolução dentro de nós. Trabalhando, nós temos a oportunidade de nos lapidarmos, temos a oportunidade de irmos doutrinando também os nossos companheiros espirituais que nos acompanham no erro. As nossas más paixões têm sempre ali um irmãozinho que também tem a mesma má paixão e que fica ali coladinho com a gente. Então, conforme a gente vai estudando, vai burilando, a gente também está fazendo caridade para esse irmão. Então, se a gente estuda, se ele está perto, ele aprende um pouquinho. E se a gente está trabalhando, ele começa a aprender também. Isso também é uma forma de caridade. Nós encarnamos para evoluir, para mudar exatamente o nosso comportamento, né? Mudar para melhor, claro, né? Substituir, né, esse nosso padrão vibratório por um padrão maior. O nosso exemplo é o Cristo, é o Mestre Jesus. Essas aparências, essas coisas, esses cultos todos externos, elas não nos garantem nada. Elas não nos garantem o nosso pedacinho do céu, né? É preciso o raciocínio, né? Nós temos que entender o que significa as palavras, amor, solidariedade, fraternidade. Mas também nós temos que entender aqui, no coração, o que significam essas palavras. Tem uma passagem, né, muito famosa, né, de um ex-membro da FEB, que é o irmão Jacó, né, do livro. E aí fala que ele era extremamente útil, extremamente ativo no movimento espírita, foi membro da FEB, na época da gripe espanhola, inclusive hospedou na sua casa os doentes. Mas quando ele desencarna, todo mundo achando, né, que, nossa, é um ser de luz, né, iluminado. A decepção. A luz dele era opaca, pequenininha e opaca. Mas por que isso? Porque ele praticava, sim, a caridade, mas com o cérebro, não com o coração. Ele deu luz para o outro, né? Porque falava, praticava, ele deu muita luz para o outro, mas esqueceu de acender a própria luz. Às vezes, nós nos entupimos de um monte de tarefas para não ter tempo de olhar para dentro. O trabalhador, ele é o primeiro que se beneficia com o trabalho. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Esses somos nós. E quem é que vai cobrar? As nossas próprias consciências. Nós temos que começar a vencer essas ilusões, né, que nós ainda temos sobre nós mesmos.
A porta do nosso coração é uma porta que só abre de dentro para fora. E o Cristo, ele está batendo a nossa porta há séculos, há milênios. E nós ali, nos fazendo de fariseus, deixando Cristo ali na varanda, do lado de fora, batendo, sem permitir que ele entre. Nós temos que aprender a convidar o Cristo a entrar nos nossos corações e assim iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tem um dito popular que diz assim: faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Isso não pode valer para nós, que temos como meta a evolução espiritual. Não basta orar, não basta crer. Nós temos que vivenciar a fé, a nossa fé tem que ser ativa. Nós somos espíritos que já experimentamos diversas religiões através de diversas encarnações. Está na hora de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Não dá mais para ficar presos a atos exteriores com garantia de salvação. Está na hora de pararmos com essas práticas e começarmos a valorizar as práticas que visam o burilamento interior, pois somente essas são as que nos salvam, somente essas é que nos conduzem ao Pai. Nós vimos, até na nossa casa, muitos médicos dizer, porque eu tenho 30, 40, 50 anos de casa. Pior ainda, quando a pessoa tem tudo isso e a gente olha para esses anos todos de casa e percebemos que as atitudes, as falas, não condizem com tantos anos, que poderiam ter sido aproveitados dentro de uma casa bendita como a nossa, que é a casa de Francisco de Paula. E de tudo que a doutrina ela nos oferece, nos ilumina, nos esclarece. Porque essa doutrina ela é consoladora, mas ela é explicativa, ela explica. Ela não só diz tem que fazer, ela nos diz. Muito nos será cobrado, sem dúvida. Por isso a gente não pode entrar no automatismo, de jeito nenhum. E tem um item que eu gostaria de ler para vocês, que fala assim: aquele, pois, que usa as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ele não ruiu, por estar edificado sobre a rocha. Quem é a rocha? Deus. Não podemos depositar a nossa fé no outro, que o outro ser humano é falível, como nós, imperfeitos, assim como nós também somos. Nós temos que criar nossas expectativas no Pai, em Deus, que é o nosso norte. Jesus, o nosso modelo guia. E a doutrina espírita, o nosso mapa do caminho. As tempestades, com certeza, virão. Mas Deus nos fortalecerá sempre que nós, humildemente, permitirmos e recebamos a ajuda. Jesus, ele encarnou simplesmente para nos ensinar a amar. Simplesmente, entre aspas, que isso é tudo, Amar de todas as formas, inclusive ao inimigo. E a maior luta disso tudo está dentro de nós mesmos, que passarmos por cima do nosso orgulho e começarmos a olhar para dentro e começarmos a lapidar o nosso interior. Nós temos a faca e o queijo na mão. Basta que nós conhecemos a faca. Nós temos a espiritualidade amiga, temos uma doutrina fantástica, temos um Pentateuco que nos dá todo o caminho. Um leão, aí, para que nós possamos seguir. Para terminar, eu gostaria de ler uma passagem do livro que o João leu, que é o Vigiai e Orai, que eu gosto muito. De quando em quando. De quando em quando, é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos de vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo,
que não desnudes no silêncio das tuas reflexões, que te vejas como não ouves mostrar-te aos outros, que analise as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Muito obrigada a todos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, minha irmã, pelo seu belo estudo, muita reflexão e muito esclarecedor. Muito obrigado, tá, minha irmã? Eu que agradeço. Tá, meus irmãos? Vamos agora nos preparar para fazer a prece de irradiação, um passo à distância. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, nosso querido irmão Jacó, nosso mentor. Estamos nós, mais uma vez, para pedir pelos nossos irmãos encarnados. Primeiro vamos pedir perdão pelos nossos atos, nossas falhas, que tenhamos também a capacidade de perdoar, como também agradecer por tudo que recebemos. Agora estamos prontos para pedir. Vamos começar a pedir pelo nosso lar, as pessoas que ali convivem conosco, que possam ter todos protegidos e amparados. Saindo do nosso lar, vamos para a rua, onde temos irmãos, crianças abandonadas, necessitando de um carinho, de uma paz, de alimento, enfim, que eles possam ser atendidos de suas necessidades. Passamos também por um hospital, onde temos irmãos enfermos de todas as doenças, que eles possam ser assistidos e amparados pelos médicos do espaço, amparados, comandados por Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila, como também os médicos da Terra, que possam ajudá-los na sua cura. Passamos também, meus irmãos, pelos orfanatos, onde tem aquelas criancinhas sem família, necessitam de um carinho, que eles possam também ser abençoados, Pai. Aos asilos, os vovozinhos do Lar de Francisco e de outros asilos, de outras casas de repouso, também estão sozinhos, abandonados pela família, que necessitam de carinho. E vamos pedir que todos sejam também protegidos. Vamos falar também, pedir pelos desempregados do nosso país, que são muitos, também aqueles que estão desprovidos de qualquer ajuda, como também aqueles que estão presos em penitenciária, privados da sociedade, que eles todos possam ser abençoados e protegidos. Meus irmãos, pedimos também pelos países em guerra, países em conflito, principalmente agora, aqueles que estão em guerra, que tem que acabar a guerra, os governantes têm que se reunir para acabar a guerra, que não só prejudica aqueles que estão em luta, como também todo o orbe, em função da guerra. Pedimos agora pelo nosso país, nosso Brasil querido, que todos nós amamos. Pedimos aos governantes desse país que usem um bom senso, esqueçam da ganância, do poder, e olhem pela nossa população tão sofrida, para que nossos irmãos possam ter paz em seus lares, em seus trabalhos, nas ruas, porque estamos passando uma fase muito difícil. Mas, se Deus quiser, tudo passa e vamos melhorar com certeza. Depende só de nós, não é verdade? Vamos agora pedir pela nossa casa querida, a congregação,
pelos dirigentes, pelos médios que lá trabalham, pelos médios afastados por algum motivo, pelos funcionários, pelos voluntários, pelos frequentadores. Como também pedir pelo lar de Francisco e a nosso querido Francisquinho, para que todos encontrem a paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedir agora ao nosso Eduardo, irmão Eduardo, que faça para nós a prece para os desencarnados. Estou tentando. O mouse não queria obedecer. Rebelde. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e nosso agradecimento ao mentor de nosso Francisquinho, nosso irmão Jacó. Meus irmãos, então, vamos mentalizar aqueles nossos irmãos que já partiram de volta à verdadeira vida, trazer esses irmãos para nossos pensamentos. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, todos os trabalhadores de Francisco de Paula, unidos num só pensamento, estamos aqui para pedir pelos nossos irmãos que já retornaram à verdadeira vida, por aqueles que estão retornando agora, recentemente, que ainda não conseguiram perceber as mudanças, nem saber da sua verdadeira situação, para que eles sejam, como sempre são, orientados nesses momentos de dificuldade, que possam se desprender da matéria e seguir em frente. Por todos os nossos irmãos, não tem quem ore por eles. Nossos irmãos que estiveram sozinhos ou que foram esquecidos por aqueles aqui que aqui ficaram, né? Por nossos irmãos também que partiram, vitimados por essas doenças que têm assolado o nosso planeta. E muito especialmente, meu Pai, por todos aqueles que estejam passando muita dificuldade, que ainda não se reconheceram, que ainda não perceberam também que não estavam bem, que se afastaram das leis de Deus, que se afastaram das leis de amor. Obrigado, Senhor. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pela sua prece. Pedimos agora a nossa irmã Léia que faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que é o mentor do Francisquinho, nosso querido Pai Jacó. Vamos agradecer a noite de hoje, essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, mais uma vez, na sessão pública do Francisquinho. Agradecer pelo estudo da noite de hoje. Agradecer ao Pai a oportunidade bendita de compartilhar esses momentos, onde sempre nós estamos sempre aprendendo um pouco mais da doutrina espírita. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos mostrando sempre o caminho da luz, que infelizmente muitos dos nossos irmãos ainda não conseguem enxergar, e que possamos estar em sintonia com seus belos ensinamentos, seus ensinamentos simples, mas de muita grandiosa importância. Que tenhamos sempre em mente, irmãos, a necessidade de fazer sempre o bem, auxiliando sempre
aos nossos irmãos, porque o nosso Mestre, ele nos mostrou o caminho com seus ensinamentos, ele deu o seu exemplo, e agora basta seguirmos seus passos com muita fé em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Muito obrigado, Leia, pela sua linda prece. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho dessa noite, gostaria de atenção de vocês pelo nosso boletim. A congregação precisa de sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. Preces e evidências. A congregação já iniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que já haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Os médios também podem marcar preces. O bazar da congregação já está funcionando desde o dia 3 de agosto. As sessões da congregação presenciais. Terça, 9, 15 e 20 horas. Quartas, 9 no térreo e no segundo andar, como também às 17 horas. Quintas, 15 e 20 horas. Sexta, 15 e 17 e domingo, 15 e 30. Todas as sessões no segundo andar. Torne sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médicos voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo, telefone 988-99-931. Nós ainda precisamos de médicos para o trabalho. Por favor, quem tiver um médico, contato com o médico, que queira fazer esse trabalho, língua por sinal, só dá o telefone para que eles possam nos encontrar. Nossas campanhas de chovar do bebê, o cadastramento dos gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários, RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Neste inverno doaremos cobertores às crianças da evangelização e às crianças assistidas. Doações podem ser feitas através do depósito de uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97-133-953. Se preferir comprar o cobertor, entregar na congregação. As nossas cestas básicas, entregues mensalmente a nossos clientes e nossos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras: através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97-133-9513. Ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica do tamanho G, EGXG, preferencialmente Tabico Flau, e de luvas látex ou tamanhos MG, roupa íntima GEG feminina e masculina, esparadrapo micropólio. Pode ser entregue na congregação ou no lar. Na rua do Lar é na Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 a 16 horas. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. E voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas, para mais um encontro de amor e caridade na sessão do Francisquinho. Fiquem em paz, que Jesus acompanhe. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Tchau.